boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? Na ansiedade generalizada, existe uma forma persistente e excessiva de preocupação com vários domínios, como trabalho, desempenho escolar. Acha difícil se controlar. Muitas vezes o paciente, pessoal, vai vir com um discurso de muita oscilação de humor, sabe? Muita irritação e tudo mais. E aí, esse paciente ele vai ter várias áreas da vida dele prejudicadas e vai apresentar sintomas físicos, como inquietação, sensação de tensão, nervosismo. Ele vai reclamar, gente, de uma característica que a gente encontra também muito no transtorno de depressão. Ele vai relatar para a gente que muitas vezes ele acorda cansado, tipo, fui dormir, acordei mais cansado do que eu estava, acordei muito cansado, passei o dia cansado, mas quando chega de noite eu não consegui dormir. Vai trazer muita questão também relacionada à tensão muscular, dores musculares, distúrbios associados ao sono, pesadelos, é, o transtorno de ansiedade. Pode acontecer também essa sensação devido à intoxicação e abstinência de substâncias, tá certo? E aí a gente precisa levar em consideração estar associada a outras condições médicas. E existe um ponto que aí a gente também precisa pensar aqui dentro do curso. O TAG hoje, e aí também é uma crítica que eu faço, tá bom, gente? É uma crítica profissional que eu faço. Muitas vezes a gente pega pacientes advindo de avaliações às vezes um pouco tendenciosas, e a pessoa chega com um diagnóstico de TDAH, justamente porque apresenta, né, essa inquietação psicomotora, uma tensão muscular, distúrbio de sono, essa dificuldade de concentração. E aí, se a pessoa não consegue se concentrar, ela não consegue reter. Então, a memória também vai ser prejudicada, irritabilidade, entre outros fatores que podem se confundir com TDAH. Mas qual é a principal diferença entre o TAG e o TDAH? É o fato de que o TDAH é uma doença, uma patologia do neurodesenvolvimento, ou seja, ela nasceu daquela forma. Ela vem apresentando esses sintomas desde a infância. E aí chega para a gente lá lindamente, né? Hipótese de TDAH ou TDAH misto, enfim. Às vezes chega já com diagnóstico, o paciente tomando às vezes até Ritalina ou Venvance. E aí você pergunta, não, mas faz quanto tempo que você está sentindo? Não, eu estou sentindo isso desde a época da faculdade, ou depois que eu entrei no emprego novo, ou agora na aposentadoria. E aí, obviamente, a gente precisa parar e pensar, tá, mas como foi sua infância? A gente começa a puxar. E aí, às vezes o paciente não apresentava esses sintomas em momentos nenhum da vida. Vai apresentar depois de uma certa fase. Então, não é configurado como TDAH. A gente pode entrar no processo de investigação para ver o que é que está acontecendo, tá certo? A gente tem os critérios de diagnóstico, tá certo? Que aí a gente tem também uma listinha bem considerável de critérios. Gente, esses critérios é bom que vocês tenham. Eu vou tentar mostrar aqui como é que eu tenho. Isso aqui eu deixo até uma cópia onde eu trabalho, por exemplo. Tem lá uma cópia na minha gaveta do CAPS, tem uma cópia no material que eu levo para as clínicas, que é até informativo para o paciente quando eu preciso. Mas, durante o processo
de terapia, a gente faz uma psicoeducação. E eu mostro a ele como é entendido no senso comum, eu mostro a ele como é entendido dentro do, dos manuais de instruções. Eu tento mostrar a ele como é que é feito o diagnóstico, para ele entender o que ele tem de sintoma, o que não é, o que é normal e o que é patológico. Porque muitas vezes também, esses sintomas que ele traz, muitas vezes não está dentro de um campo patológico. E aí a gente precisa sentar com ele e mostrar essa diferenciação para ele não ficar regurgitando algo que não está acontecendo de vez de fato, tá certo? Ó, vou tentar mostrar aqui como é que eu salvo, ver se dá para ver. Mas eu faço tipo uma tabelinha e elenco os sintomas. Fica de fácil acesso, porque muitas vezes a gente vai pegar um manual, é muita coisa, às vezes a gente está um pouco mais apressado. E aí eu tenho, por exemplo, os principais transtornos que a gente tem. A gente tem uma tabelinha para o TDAH, os tipos de TDAH, tem um de ansiedade, de depressão. Eu tenho um monte, assim, né? Geralmente, alguns transtornos de personalidade, porque ajuda até no processo, quando a gente está revisando o material. E aí vamos para os critérios, né? O critério de ansiedade generalizada, ele vai ter que apresentar preocupações excessivas, né, expectativa apreensiva, na verdade, ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses, sobre uma série de atividades ou eventos, como trabalho, desempenho escolar, relacionamentos. Ou seja, ele vai ter que apresentar uma parcela grande de sintomas dessa expectativa apreensiva na maior parte do tempo dele, durante 6 meses. Não é tipo, eu tive uma vez durante a semana. Não. Pode acontecer de, por exemplo, em uma semana ele ter tido pouca, na outra muita, mas precisa estar ali mais ou menos um padrão. O indivíduo, ele precisa chegar relatando que acha difícil controlar essa preocupação. É difícil, e aí não é uma preocupação também, gente. Como eu posso dizer? Não é uma preocupação com um objeto de tipo, não, justifica, sei lá. Meu esposo está internado num hospital de trauma. Gente, isso é justificável, a pessoa está apreensiva, ela está além de uma expectativa, tem, sei lá, alguém doente na família, ou está chegando uma prova, um evento importante, um processo seletivo importante, um casamento. Até um certo ponto, é normal. E, novamente, eu acabo reforçando, né? A gente precisa separar o que é normal, o que é patológico, o que está ali de vias de fato dentro desse ponto, tá certo? Eduardo, tu... Ah, não, tá entrando. Esse que estava levantando aqui a mão. E aí a gente entra também em outro ponto, que ele precisa estar associado a pelo menos 3 dos sintomas que eu vou citar. E aí ele precisa estar presente na maioria dos dias, que é a inquietação, o cansaço, tá certo? A dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e o distúrbio do sono. Geralmente, os pacientes com TAG, ele vai apresentar todos esses. Mas se ele só apresentar 3, pelo menos 3, ele vai estar, tá certo, já dentro do campo do diagnóstico. Esses sintomas físicos e psicológicos precisam causar um sofrimento clinicamente significativos e causar também declínio, vamos dizer assim, no processo de socialização, no desempenho escolar, no desempenho do trabalho, tá certo? Precisa afetar de uma forma negativa a vivência desse indivíduo, tá certo? Thais, mas ele pode estar associado a outras síndromes?
Pode, muitas vezes pode estar associada a um burnout, pode estar associada a um TEP, pode estar associada dentro de outros transtornos considerados mais graves, como, por exemplo, o processo de esquizofrenia, um transtorno de personalidade, mas aí, novamente, vale muito fazer um diagnóstico diferencial para ver se ele está entrando com comorbidade ou se é um transtorno à parte, tá certo? E ele também vai trazer a perturbação, ele não pode ser atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, é o efeito de drogas ou de medicação, porque algumas medicações podem causar, né, novamente. Cito, por exemplo, alguns psicotrópicos que podem causar. E aí é muito importante que a gente entenda também, pessoal, um pouquinho de farmacologia. Né? Quem for da área de psicologia, com certeza, ou eu acredito que tenha em todos os cursos aqui no Brasil, uma disciplina chamada psicofarmacologia, que é onde a gente entende um pouquinho, e geralmente os alunos passam por essa disciplina empurrando com a barriga. Mas é importantíssimo, gente, ênfase nisso, é importantíssimo a gente saber o que é do paciente, o que é característica do paciente, o que é característica de um transtorno e o que é característica também de um uso de substância, se é uma abstinência ou não, ou até de um uso de um medicamento. Um exemplo, bem assim que as pessoas nem se tocam a bombinha de asma. Algumas daquelas medicações que é colocada, ela pode causar tremores. E aí a gente não pode associar isso a um transtorno. É um efeito colateral de uma medicação. Algumas medicações causam enjoo, causam falta de apetite, deixam a pessoa mais letárgica. E aí a gente precisa saber o que é de cada grupo, o que é de cada atribuição. E aí, essas perturbações causadas pela TAG, ela não pode ser explicada por outro transtorno mental. Por exemplo, a ansiedade é uma preocupação em ter um ataque de pânico, no transtorno de pânico, a avaliação negativa no transtorno de ansiedade social, a contaminação ou outras obsessões do transtorno de toque, não pode ser ocasionada pela separação das figuras de apego no transtorno de separação. E aí, cada situação vai ter o seu transtorno e eu não posso associar. E, novamente, né, eu dou ênfase que pode acontecer, sim, da pessoa ter mais de um transtorno de ansiedade, com certeza, geralmente tem, gente, geralmente tem. Mas eu não posso colocar um sobre o outro. Existem comorbidades entre si? Existe também, mas existem situações que eles são transtornos isolados, e aí eu preciso ter uma boa anamnese, um bom olhar clínico, um bom desempenho enquanto profissional para eu entender o que é de cada coisa. Né? E aí na literatura a gente vai ter, né, novamente tendo base na TCC, a manutenção de pensamentos negativos. E da ansiedade, eles vão apresentar pelo menos 3 componentes principais. Que um é a atenção seletiva, né, que é aqueles que acreditam estar em perigo e tendem a se tornar sensíveis à percepção do estímulo consistente ao perigo percebido. E aí eu sei que é um pouquinho confuso, mas aí a gente vai tentar explicar. O que seria essa atenção seletiva? Eu perceber ou eu acreditar que eu estou em perigo e eu não consegui, de uma forma concisa, perceber outras situações. Né? O que é o que a gente chama de regurgitação. A pessoa fica remoendo aquilo dali. Um exemplo,
Meu chefe me chamou para conversar, mas ele não disse o assunto. E eu ficava o dia inteiro. E ele marcou a reunião para o final da tarde. E eu passava o dia inteiro pensando, eita, ele vai me demitir. Ai, meu Deus, ele vai me demitir. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar o cartão? E aí eu fico presa nessa atenção, no processo que eu estou em perigo, que eu vou ser demitida. E às vezes não é nada disso. Isso se chama processo de catastrofização, que ele está muito presente nesse processo de atenção seletiva. A alteração fisiológica, ela também está presente como um segundo ponto, que é onde a ansiedade ela vai apresentar efeitos fisiológicos diretos e indiretos. Se a fonte do perigo for percebida como relacionada a sensações corporais, então a percepção de perigo é aumentada, crescendo em espiral até um ataque de pânico. O círculo vicioso resulta em uma percepção aumentada da ameaça. Gente, isso aqui é o que faz o paciente, na verdade, buscar muitas vezes o atendimento médico e o atendimento psicológico, porque ela vai apresentar sintomas físicos, que é perceptível. Muitas vezes, se ela não entrar, se ela não entrar nesse processo de busca de ajuda, muitas vezes as pessoas que estão à volta dela vai indicar, dizer, mulher, tu tá tremendo muito, você tá muito instável, você tá muito chorosa. Alguns pacientes vão apresentar condições diferenciadas, como problemas na epiderme, né? Problemas na pele, como alergias, urticárias, manchas, é, aparecimento como se fosse uns pontinhos vermelhos, ou tipo uns mini calos, né, provocado. Isso aí são situações mais específicas. No geral, essas alterações fisiológicas que elas vão vir e que vão estar relacionadas a essa percepção de perigo aumentada é o quê? Taque cardíaco, né, arritmia, sensação que o coração está batendo descompassadamente, sudorese, boca seca ou salivando muito, sensação que o ouvido está zumbindo, dores de cabeça, diarreia, episódios de vômito ou de náuseas ou de enjoo, calafrios, né? Todas aquelas sensações corporais como se a pessoa estivesse passando mal. E esse círculo é o que acaba acontecendo muitas vezes, algumas situações que a gente chama de episódios sequenciados, que é o fato de eu ter um episódio de pânico, uma crise de ansiedade, e eu sequenciar as outras. Eu ter a primeira, eu ficar com medo de ter a segunda, eu tenho a segunda. Fico com medo de ter a terceira, tenho a terceira. Até eu chegar no cansaço extremo, que o meu corpo ele já não responde a esse estímulo, porque ele está em fase de fadiga e ele está exausto.